Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Beltrame e hoje eu tô aqui para compartilhar com você, mãe, pai, vó, família, que tenha uma criança agitada, uma criança que não para, que tem muita saúde, né? Por isso não é muito inquieta, uma criança ansiosa, você que tem diagnóstico de TOD, hiperatividade, TDAH, e que você compartilha comigo de uma agenda assim, com essas coisas que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, essa daqui é uma agenda da minha filha, do maternal, tá? Ela tá na mesma escola desde os 9 meses. E esses são alguns dos recadinhos que eu sempre recebi até mais ou menos o final do ano de 2019. Então, por favor, converse com a Sofia. Está derrubando o lanche no chão, pisando em cima e derrubando o lanche dos amigos também. A Sofia mordeu o braço do amigo e empurrou também. A Sofia correu na sala e bateu o rosto na parede. Isso é de um dia para o outro, tá, gente? Não é assim, um por semana, não. A Sofia está correndo na sala, bateu na amiga, caiu, bateu o nariz no chão, saiu um pouco de sangue. Por favor, mãe, converse com a Sofia hoje, ela bateu na amiga. Isso daqui, uma criança de 3 anos. E assim foi, desde o berçário até esse ano, que ela, ano de 2019, né, que a gente tá em 2020, até o ano passado, 2019. E essa aqui era até a agenda do ano passado que eu ia jogar fora, tá vendo aqui as folhas que eu arranquei? E depois eu resolvi guardar para mostrar aqui para vocês, para vocês verem que eu sei o que vive uma mãe com uma criança com esse tipo de comportamento, né? Então aqui, ó, favor conversar com a Sofia porque bate nos amigos. Favor conversar com a Sofia, tá batendo nos amigos, diz que deixam ela irritada. Porém, eu já disse para ela não bater, para ela conversar, para falar comigo. Ontem desenhou uma figura feia na desenho do amigo. Conversar com a Sofia, brinca durante a aula e se atrasa muito para terminar as lições. Conversar com a Sofia porque tem demonstrado intolerância com os amigos. Hoje a Sofia bateu nas amigas na aula de educação física. Então, essa foi a minha realidade, né? Essa aqui são só 2 agendas. Foi a minha realidade dos 9 meses aos 6 anos. O ano passado, durante o ano todo, ao longo do ano, né, nas reuniões, a escola da Sofia é uma escola por princípios, então eles têm muito essa questão de reconhecer a autoridade, e ela não reconhece a autoridade. Para ela é todo mundo igual. Pai, mãe, vó, tio, amigo, irmão, professor, é todo mundo igual. Se você falar com ela ríspido, ela pode te devolver ríspido. Se você chamar a atenção dela, ela pode chamar a sua. E é assim que a cabeça dela funciona. Eu já levei em pediatra, já fiz terapia, já levei no psicólogo. Ela não tem diagnóstico de nenhum desses transtornos, porém, dentro de casa eu sei como tem sido conviver, a família e principalmente na escola, porque toda reunião escolar vem lá, ela não reconhece a autoridade, a professora fala que a parte acadêmica tá super bem, mas o comportamento deixa muito a desejar. E mãe, ela tem muita energia, precisa gastar a energia dela e coisas desse tipo, né? Então, assim, se você que tá assistindo esse vídeo vive isso que eu vivi todos esses anos, desde os 9 meses, ela sempre foi uma criança que eu não precisei ensinar ela a bater, a se defender, nada do tipo. Eu tinha que ensinar ela a não bater, a não morder, a não beliscar, a conversar, a não ser irritada, a não ser nervosa. Então, assim, eu sei o que você vive, eu sei o que você está vivendo, e eu vivi isso até outubro de 2019, tá? E aí, em outubro de 2019, eu conheci esses óleos essenciais aqui, que são a linha Kids. Eu já utilizo os óleos na minha casa desde junho de 2019, então a gente já tá aí com 7 meses de uso dos óleos. Porém, essa linha Kids, ela chegou no Brasil no final de outubro, tá? E aí comecei a usar ela no começo de novembro, porque aí eu fui estudar, entender como é que era cada um, para que servia, tudo. Aí comecei a usar ela no começo de novembro. Na primeira semana de dezembro, a professora falou pra mim que... Não, ela falou pra mim que a professora tinha elogiado o comportamento dela. E aí isso me trouxe uma alegria muito grande, né? Porque eu realmente não tinha mais muita perspectiva de resolver isso, porque eu já tinha feito cantinho do pensamento, castigo, recompensa, punição, regrinha. Com 2, 3 anos, mandei fazer aquelas regrinhas, colei tudo na geladeira, por me chamar de louca. Ah, já se viu, querer pôr regra na menina. Eu falei, mas eu não aguento. Chegou o caso, dia da professora chamar
vir falar comigo no corredor da escola e eu começar a chorar porque eu não sabia mais o que fazer, né? Então, assim, é muito difícil lidar. A geração toda dessas crianças hoje, eles têm um comportamento enfrentador, um comportamento rebatedor, né? Eles não aceitam o que a gente fala de primeira. A maioria das crianças são, assim, extremamente agitadas, expostas a diversos estímulos, isso faz com que o foco, a concentração seja deficiente. E isso para todos nós também, essa questão do foco, porque nós hoje fazemos muitas atividades ao mesmo tempo, né? Então, eu quero compartilhar com você que ficou até agora nesse vídeo e que compartilha da mesma situação que eu vivi todos esses anos, que seria cômico se não fosse trágico, porque é muito desafiador. E nós, como mães, pais, familiares, nós também precisamos de suporte emocional para lidar com essa situação, né? Porque a gente chega a perder a cabeça no sentido de não ter mais perspectiva. E dependendo do estado emocional que nós estamos, a gente também pode ser agressivo, a gente também pode partir para a agressividade como uma resposta a uma situação que a gente não está sabendo lidar, né? E muitas coisas influenciam todos esses comportamentos. E aí, então, eu tenho falado, compartilhado essa experiência minha no Facebook, em alguns grupos. Algumas pessoas acham que precisa de fé para que os olhos funcionem, né? Que eles são místicos, espirituais ou coisa do tipo. E eles têm toda uma ação energética também, porque nós somos energia. A gente dorme para renovar a energia, né? A gente vai passear para renovar as energias. Então, nós somos esse tipo de energia. E Deus nos fez natureza, assim como são os olhos. Então, a gente se conversa muito bem. O nosso organismo com a composição química dos olhos é algo que se dá muito bem, sem efeito colateral. Então, isso também é muito legal para que a gente evite medicar as crianças. Se a gente já faz tratamento alopático, né, já faz uso de medicação, a gente continua utilizando. Mas se a gente não usa, ou não quer usar, ou está usando sem querer usar, os olhos podem sim oferecer um suporte muito grande para você. E mesmo para quem usa medicação, porque a gente sabe que medicação promove um efeito colateral ruim. Então, se a gente puder ir fazendo algo paralelo, até que em algum momento a gente possa se ver livre dos remédios, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre o que são os óleos essenciais, tirar essa ideia do misticismo, né, mostrar que ele é um composto químico, aromático, que funciona e que em ação com o nosso, em contato com o nosso organismo, promove uma reação química que vai levar a um resultado, tá bom? Então, assim, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis, eles são extremamente concentrados. Para você ter ideia, uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da hortelã-pimenta. Então, uma gota traz para o seu corpo as propriedades que você teria que ingerir chá por 30 dias para poder ter as mesmas propriedades, tá? E elas são extraídas a partir de flores, sementes, folhas, raízes. E o processo de extração também varia de acordo com a planta que vai ser extraída, tá? Uma coisa que é muito interessante também é que se você extrai o óleo da folha e do caule ou da raiz de uma mesma planta, ela pode ter propriedades completamente diferentes. Os óleos essenciais, eles são a alma da planta e eles são o que Deus colocou na natureza para proteger as plantas. É o sistema imunológico da planta, tá? E aí eles penetram no nosso organismo, porque eles são voláteis e muito pequenininhas as questões das partículas. Eles penetram mais do que a água, penetram no organismo e eles, quando eles são inalados, absorvidos através da pele ou ingeridos. Nessa linha, nós não falamos de ingestão, tá? Nesse tratamento, esse suporte dessa solução natural ao TDAH e a hiperatividade, ao autismo, ao TOD, a gente fala em uso aromático e tópico. E eles são absorvidos pela corrente sanguínea e metabolizados pelo nosso corpo, tá bom? Devido à riqueza, da complexidade dos compostos químicos, que eu vou mostrar aqui para vocês depois, eles abrangem muitas propriedades terapêuticas, então, assim, como recuperação, fortalecimento, equilíbrio da saúde física, emocional, mental e energética. Um dia desses, uma pessoa, em algum compartilhamento que eu fiz sobre a live que eu fiz agora de manhã no Facebook, uma pessoa perguntou, tá, até parece que ele vai resolver um problema neurológico. E os olhos, alguns olhos, eles quebram a barreira encefálica. Então, eles têm uma ação intracelular e isso é extremamente efetivo. Você vai ver aqui que alguns óleos, depois do uso, você pode fazer um exame e vai ser constatado o resultado
que aquele óleo prometeu no teu organismo, tá bom? Então, os componentes, eles atuam em conjunto. Então, os óleos, eles podem ser utilizados isoladamente, como, por exemplo, a gente tem a lavanda. Você pode usar só a lavanda. Ou, por exemplo, aqui a gente tem o Calmer, que é um mix de óleos que contém a lavanda. Qual é a diferença entre você usar um óleo e um mix de óleos? Um óleo, ele tem uma ação, não específica, porque os óleos têm muitas propriedades, então eles agem com diversas coisas, né? É diferente de, por exemplo, de um antialérgico, que você toma um antialérgico, ele vai ser um antialérgico, acabou. Então, a diferença é que você usando, por exemplo, a lavanda, mais a camomila romana, mais o ylang-ylang, mais os óleos que são voltados para o controle das emoções, a ansiedade, o sono, juntos eles têm uma ação potencializada. E essa é a ideia da linha Kids, os óleos serem potencializados, já diluídos em óleo de coco, para ser um método seguro de aplicação desde bebês. Todas as pessoas podem utilizar essa linha, tá? Embora ele seja assim lúdico, não é algo exclusivo das crianças. Ele é indicado para o Kids, ele é uma linha Kids, porque ele pode ser utilizado desde bebê, ele vem numa embalagem roll-on e já diluído em óleo de coco, e por isso ele pode ser aplicado bebês, crianças, adolescentes e pessoas com peles sensíveis, tá? Ele já vem diluído e feito numa proporção para não provocar reação. E uma outra coisa muito interessante é que essa composição de óleos, ela não pode ser feita aleatoriamente. Ah, então eu vou pôr aqui um pouquinho de lavanda, um pouquinho de ylang-ylang, um pouquinho... Não. Essa composição aqui, ela é estudada por cientistas para que eles verifiquem qual a proporção de cada óleo, qual a ordem em que eles vão ser adicionados, né? E a proporção do óleo de coco, tudo para que ele tenha a sua efetividade potencializada. Então, isso é algo muito importante que nos dá segurança. Uma outra coisa em relação à segurança é que, historicamente, quando a gente fala de óleo essencial, apenas um teste que chama cromatografia gasosa, ele era suficiente para identificar os componentes individuais, químicos dos óleos e atestar a qualidade. Porém, com o avanço, né, assim, da tecnologia e da medicina mesmo, desculpa, gente, foram criados o desenvolvimento de produtos sintéticos nos óleos essenciais. Então, às vezes, você vai pegar um óleo de lavanda, você vai passar, você vai cheirar, você vai olhar, e você vai falar, isso aqui é lavanda. E não é. Ele é um composto adulterado quimicamente e produzido em laboratório. Ele não é extraído da planta lavanda, que nem no caso da doTERRA, que é extraído lá da Bulgária, por exemplo, tá bom? Então, como essa tecnologia, vamos dizer assim, da adulteração avançou demais, só esse teste, ele não era mais suficiente para atestar a qualidade. E aí a doTERRA, ela criou um selo que chama CPTG, que é esse selo aqui, tá? E esse selo, ele garante a certificação, né, da pureza do óleo. E isso quer dizer que ele passa por testes desde a colheita. Na verdade, desde a plantação, a doTERRA ela cuida muito, porque na terra não pode ter sido utilizado agrotóxico. As plantas elas são extraídas do seu habitat natural, então a extração ela é feita no mundo todo, e aí vai lá naquela região onde é propício o crescimento dessa planta lá, e aí é extraído, feito todo o processo de purificação, de testes, são muitos testes feitos desde o início até o final da produção. Esses testes também eles são terceirizados para que auditados, né, para que eles realmente sejam certificados. Eu vou até depois deixar um link aqui onde você pode entender um pouco melhor sobre o que é o CPTG, quais são os testes que são feitos, tudo. Porque nos óleos eles vêm com um número aqui embaixo e você consegue entrar num site e ver todos os testes que foram feitos por lote. Então não é assim, fez o teste uma vez, ok, tá purificado para sempre. Não. Então todo lote é passado por todo o processo de novo de purificação, de teste, de certificação, para que a gente tenha segurança de aplicar esses óleos na nossa pele e até alguns óleos que são para ingestão, tá? Então, cada pessoa pode se identificar melhor com um óleo. Então, para mim, pode ser que a lavanda seja sensacional para eu ter um sono reparador. E para você, pode ser a bergamota, sei lá, pode ser o serenite, que é um mix. Então, para você, pode ser diferente do meu organismo. Assim como no remédio. Às vezes a gente
tá com uma sinusite, vai no médico, ela passa um remédio lá, se não melhorar você volta, e aí você volta, e aí você volta, e às vezes a gente fica voltando, por exemplo, com uma sinusite um mês inteiro no hospital, trocando medicação, porque aquela medicação não foi efetiva. Então, eventualmente, com os olhos isso também pode acontecer. Qual é a vantagem de a gente ter o mix? Porque aqui estão os óleos, por exemplo, do Calmer. É uma composição de óleos sedativos, ansiolíticos, antidepressivos. Então, é uma composição de óleos que tem os componentes químicos voltados para essa ação de sedação, de tranquilidade, de calma. E isso potencializa a ação e faz com que a efetividade seja maior no maior número de pessoas, tá bom? Então, por segurança, a gente deve usar nas crianças e pessoas de pele sensível sempre diluído, tá? Por questões de alergia, inclusive. E isso também é muito legal, porque essa linha já vem diluída. E uma coisa que eu gosto muito de falar aqui é a respeito da... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho que tá calor. É a respeito da conexão, né? Aqui em casa a gente usa os olhos e que nem à noite a minha filha ela vai usar os olhos. Ela pede os olhos pro pai dela. Antes de sair, a gente passa os olhinhos do equilíbrio, da atenção. E aí eu passo nela, ela passa em mim. Então tem uma conexão. A gente cria uma conexão quando a gente utiliza os olhos. E hoje em dia, infelizmente, devido à correria que é o nosso dia a dia, devido a tantas situações do nosso dia a dia, e principalmente as questões emocionais. Porque aqui a gente está falando de crianças com hiperatividade, com TDAH, com TOD, mas a gente esquece que os adultos, eles têm emoções também. E além das emoções que a gente enfrenta no dia a dia de trabalho, de lidar com a casa, com as contas, com os problemas, com o emprego, com o trabalho, com o desemprego, a gente ainda tem que lidar com as emoções das crianças. Então, nós precisamos de um suporte emocional muito maior do que as crianças, né? Então, isso é muito importante também, e por isso eu utilizo os olhos. E aí, eu tava vendo uma matéria que passou no programa Quem Será, da Globo, um sábado de manhã. Era uma família que tem 4 filhos homens, dos 4, 3 têm diagnóstico. Eu não lembro, mas eu sei que é TDAH, hiperatividade, não lembro exatamente qual. E aí, aquela coisa, né? Quando a gente tem um filho muito hiperativo, com muita saúde, né? Ou com algum transtorno detectado, diagnosticado, a gente tende a dizer, assim, ele é assim, ele age assim, ele faz assim, não adianta eu fazer nada, porque ele vai agir assim. E aí isso começa a colocar a gente numa situação onde deixa. E aí essa psicóloga, ela foi para essa casa, trazer para essa família um conceito diferente de como lidar com aquela situação, para que esse deixa, é assim mesmo, mudasse. E aí trouxe todos para a atividade em família. Então, eram os 4 filhos, o pai e a mãe. E aí, entre outras atividades, teve uma atividade que era sobre o abraço. E eu fiquei muito impactada, porque depois da atividade lá, o pai falou que ele não lembrava qual era a última vez que ele tinha abraçado um dos filhos. Então, você percebe como... E assim, é intencional? Não, não é. Mas inconscientemente, e sem a gente perceber... Passa 7 dias, passa 30, passa um mês, passa 6 meses, acabou 2019, a gente tá aqui dia 2 de janeiro de 2020. E a gente não percebe qual foi a última vez que a gente teve um contato físico de suporte emocional para nossa família, né? E principalmente para os nossos filhos. Então, os óleos essenciais, eles ainda nos ajudam nisso, a estabelecer um ritual, né? De contato, de conexão com os nossos filhos, tá bom? E então, assim, já falei da ação potencializada. Eu anotei tudo aqui que eu quero falar, porque é muita coisa, né? E eu não quero falar demais, mas eu quero falar coisas que realmente são eficientes e importantes. Então, eu já falei da sinergia, tá. Agora eu vou falar pra vocês do livro. Esse livro aqui, ele é um manual, né, Mother Essentials. Essa é a versão atualizada. Ele tem outra versão também, que é essa versão aqui, que é um pouco mais antiga. Mas nessa versão, eu gosto muito dela, porque ela veio com a composição química dos óleos. Então, assim, aqui, ó, constituinte químicos dos óleos. E ele tem aqui qual é o percentual da composição química que o óleo tem.
Porque os óleos, eles são componentes, eles são compostos são compostos químicos, né? Então ele tem uma composição química e é aquele composto químico que ele é anti-inflamatório, antibacteriano, ansiolítico, e aí nesse mix é juntado, né? Somado esses óleos, esses princípios ativos para ter essa ação do mix equilíbrio, mix atenção ou do mix relaxante, tá? Então, como que os óleos eles agem no... Ele fala, só para terminar aqui do livro, esse não é um livro da doTERRA, mas ele tem todos os óleos essenciais, como usar, dica de uso, as situações, como usa, como funciona, desde quando os óleos eles existem, né? Então aqui, ó, desde 4.000 anos antes de Cristo, a gente tem os óleos essenciais a nosso favor, mas a gente foi se perdendo e acostumando a viver de medicação, né? Hoje, infelizmente, cada esquina que a gente vê reformar é uma nova farmácia. E a gente tá criando o hábito, o mau hábito, no caso, de entrar na farmácia como se fosse um shopping, né? É um supermercado, a gente pega a cestinha, vai jogando os remédios lá pra dentro. Eu tenho uma parceira de negócios que ela trabalhou em hospitais há mais de 20 anos, durante mais de 20 anos, e ela fala que a maior parte dos problemas que vinham lá era de automedicação. Então, assim, é muito perigoso isso e a gente encontrar uma solução natural eu acho muito importante. E aí, como que os óleos agem nas emoções? Quando a gente inala, ou ele penetra, né, e de certa forma a gente vai inalar também quando tem uso tópico, ele atinge o nosso cérebro límbico e o hipotálamo. Então, ele age nas nossas emoções através de uma reação química mesmo. Por exemplo, quando a gente faz terapia ou quando a gente trabalha alguma sessão de ressignificação do coach, a gente fecha os olhos e a gente remete a um momento, a algo. Quando a gente vai visualizar, né, quando a gente faz as técnicas de visualização de dia a dia mesmo, de futuro, sabe? Quando você sonha, vamos falar aqui de sonho. Então, quando você está sonhando com um momento legal, com uma viagem bacana, é impossível você ficar triste. Você planeja uma viagem, que nem agora, tem gente viajando, tem gente de férias. O seu planejamento para essas férias foi triste? Não, não foi. Quando você via a foto do lugar para o qual você ia ou você está, você sentia alegria, você sentia paz. E, ai, nossa, que maravilha, vou estar lá e tal. Então, esse sistema que o óleo usa para nos dar suporte às emoções, tá? E aí, então a gente vai falar aqui da mistura de foco. Eu vou falar qual a composição de cada óleo, tá? Para você entender quimicamente como que eles vão agir. Então aqui o Tinker, que é o mix da atenção, tá? Ó, mix da atenção. Ele é indicado para TDA, TDAH, clareza, concentração, atenção e memória. Como eu falei, não precisa ser utilizado só por criança, adultos também podem utilizar. Você vai aplicar ele nas têmporas, na nuca e nos pontos de pulsação, tá? Então você pode passar aqui nos punhos, pode passar no peito. E aí você vai fazer isso 3 vezes ao dia, ou sempre que necessário, além das 3 vezes.